Você vai viajar. E o que você tem que levar na viagem para você praticar o seu desenho, as suas técnicas, desenhar ao ar livre e registrar as coisas que você vai ver durante essa viagem. Pois depois da vinheta eu vou te mostrar como que eu monto a minha mala para fazer viagens. Vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, você vai viajar e aí você pensa, quero desenhar nas minhas férias, eu quero descansar, eu quero aproveitar o meu tempo, eu quero desenhar as pessoas, eu quero desenhar os lugares, eu quero também desenhar para mim, praticar, relaxar. Às vezes você tá dentro de uma pousada e aí tem um espacinho com uma mesa que você pode ficar lá, com uma lareira, né, quentinho, num dia de frio, desenhando, praticando, ou você vai no restaurante da pousada ou no restaurante da cidade e aí você leva o seu sketchbook, você leva um materialzinho ali para você ficar desenhando o garçom, desenhando as mesas, desenhando a comida, desenhando as pessoas em volta, ou você vai fazer um passeio, por exemplo, tem um parque que me fugiu o nome agora, que é um parque só de flores, que tem lá em São Francisco de Paula. Depois eu vou pedir para colocar aqui na edição a foto desse parque aqui. Muito interessante, é um parque gigante assim, só de flores. Então imagina você ir lá com as suas aquarelas, você poder sentar e pintar as begônias, os girassóis, as orquídeas, né? Seria um momento muito mágico. Ou mesmo você ir numa outra região que é muito bonita, como Ouro Preto, né? Estive lá, que eu pude estar presente lá na cidade histórica de Ouro Preto e estar lá registrando aquelas igrejas, aquela cidade toda com o chão de paralelepípedo, com os cafés, as pessoas. Então foi muito bacana, muito gostoso e prazeroso. Eu faço muito isso, eu carrego sempre meus sketchbooks comigo e carrego materiais estratégicos para poder desenvolver essas artes. Agora eu vou pegar aqui a minha mochila e vou te mostrar o que eu carrego dentro dessa mochilinha para poder fazer meus desenhos, onde quer que eu vá. Vem comigo, que agora é hora de ver isso na frente. Eu tenho aqui a minha mochila, essa é a minha mochilinha, ela é uma mochilinha quadrada para poder caber todo o material. Ela tem um zíper aqui atrás que dá para pôr o notebook e cabe lata de 72 cores aqui de lápis de cor, caso você queira levar um material mais robusto. Mas na parte da frente, aqui tem uma tampa com imã assim rapidinho, né? Mas na parte da frente aqui, ó, eu tenho, tcharam, o meu material. Então eu vou colocar aqui para vocês o que eu levo. Claro, não pode faltar o sketchbook, mas eu gosto de levar dois. E no caso, nesse momento, eu tô também com um sketchbook quadrado de folhas coloridas. Outra coisa que não pode faltar, um estojinho de aquarela. Eu gosto desse estojinho de 24 cores. O meu estojo de materiais, de lápis e outras coisas, e uma caixinha de lápis de cor. Nesse caso é uma caixinha compacta, você pode ver que ela tem 20 por 20 de largura e ela é bem compacta e cabe 72 cores aqui. Então basicamente é isso que eu levo. E agora eu vou mostrar como que eu uso esses materiais nas minhas viagens. Ah, eu levo isso aqui também, meu fone de ouvido. Principalmente quando eu vou em cafés, eu não gosto de ficar ouvindo as pessoas conversando e daí eu aproveito para ficar escutando uma música e desenhando. Então eu vou mostrar primeiro aqui, ó, o meu sketchbook, como que eu uso os materiais. Tenho aqui, é um sketchbook A4 com papel pólen, onde eu posso, né, você vê que esse papel pólen ele é bem versátil para poder trabalhar, né, aquarelas, lápis de cor. Trabalha bem o nanquim, trabalha bem aqui ó, uma aquarela em branco e preto, aquarelinha em branco e preto, trabalha até pastel seco, isso aqui foi feito no pastel seco e depois, claro, foi passado um verniz, mas como você, vamos supor que você está na viagem lá e não tem como carregar um verniz, você põe um papelzinho sulfite aqui, né, e fecha teu sketchbook, aí quando você chegar da viagem você passa o verniz. Tudo depende da técnica. O que tem dentro desse estojo aqui? Vamos lá, eu mandei fazer esse estojo. É um estojo que tem aqui mais ou menos uns 30 por uns 23 aqui de altura. Ele tem essa abinha aqui protetora com uma peliculazinha aqui, uma camurcinha. E ele tem espaço aqui para o tamanho das canetas. Tem uma bolsinha reservatória para carregar minha borracha. E tem um lugar aqui para colocar os lápis que estão de cotoquinho menor. O que eu carrego aqui no meu estojo? Primeiro, canetas nanquim, que eu uso bastante para poder fazer a achura. Então eu carrego um kit completo de canetas nanquim, desde a 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 e aqui a 0.5 tá apagadinha. Esse é o material que eu carrego
nanquim. Como eu vou carregar aquela lata de lápis de cor, eu levo um blender, que é um blender, para poder fazer as misturas. Tem uma canetinha extra aqui de nanquim. Outra coisa que eu carrego são as minhas lapiseiras. Não costumo usar muito, mas eu carrego elas, né? No caso, por exemplo, aqui uma lapiseira 07, Caran d'Ache. Gosto muito. Corpo de metálico. Essa daqui é uma série especial da Caran d'Ache, que é da Nespresso, um corpo feito com cápsulas de Nespresso, e ela é de 2 milímetros. Tudo isso eu vou mostrar para vocês hoje na prática, a gente vai experimentar. Aqui tem outra de corpo de alumínio, as duas são iguais, né? Só que uma tem grafite 2B e a outra tem grafite 8B, tá? Para poder fazer achuras em guache, né? Eu tenho a minha caneta tinteiro, que eu gosto de vez em quando desenhar com ela. Essa daqui é uma Lamy Studio, que é a minha preferida. Eu tenho várias, mas essa é a minha preferida. Eu tenho um pincel de cerdas cortadas, chato, para poder fazer esfumato com o grafite. Eu tenho os lápis azul e vermelho para fazer os sketches duocolor. Eu tenho mais uma lapiseira da Lamy também, que eu gosto muito, com uma mina 3.1 grossinha, para poder trabalhar com grafite. É muito importante ter um estilete, fundamental ter um estilete. Uma borracha dessas da Mono, bem pequenininha, com uma ponta redonda, para poder fazer efeitos. O pincel eu não carrego, eu tenho um estojo de pincel. Eu tenho meu estojo de pincel, tá aqui, mas às vezes eu não carrego meu estojo de pincel. Por quê? Tem que levar uma latinha de água, tem que levar um godezinho. Então eu levo meu water brush de tamanho médio, tem aqui o reservatório, se aperta, sai água e dá para fazer aquarela. Aí eu carrego essas canetas aqui, que são as brush pens. Essas aqui são da Tombow, gosto muito. Essa daqui é soft, essa daqui é uma hard. Carrego uma brush pen, uma Pentel Pocket, uma cerda bem macia para fazer pinturas de alto contraste, também interessante. Um esfuminho, caso seja o caso, e os cotoquinhos de lápis. Então é isso que eu coloco no meu estojo. Tá? E daí dobra ele assim, ele tem uma fivelinha, dobra e guarda. Já vou mostrar o lápis de cor, vamos experimentar todos esses materiais. Eu vou colocar eles aqui espalhadinho. Vou começar aqui pela caneta tinteiro. A caneta tinteiro, no caso, ela não tem variação de traço, a variação é muito pequena. Então, quando eu vou fazer uma ilustração, é muito legal porque eu consigo trabalhar com esse traço scribble, esse tracinho scribble, assim, rabiscando de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais livre. Então ela faz esse traço que eu gosto, dessas linhas soltas. E aqui no caso eu tô com uma pena média. Eu também gosto da pena fina ou a extra fina. Isso aí vende separado, dá para comprar, mas é legal para fazer umas artes em alto contraste. Então isso aqui é como eu trabalho, traço bem solto, transmite meio que um status, né? Caneta tinteiro, pouco usada. Tem um cara que usa muito, que é o Matias Adolfsen, usa muito a tinteiro. E outro cara que usa tinteiro brasileiro é o José Carlos Lolo. Aí você tem aqui o brush pen, que serve para fazer tanto arte final quanto fazer traço também. Aí você consegue controlar, ó, pinceladas largas, pinceladas finas, bem largas, ó. Você consegue trabalhar alto contraste. É difícil. Essa aqui, a Pentel Pocket, ela é particularmente difícil de controlar, bem difícil de controlar. Ela é muito macia. Se você não souber, não tiver uma mão leve, ela vai fazer traços muito grossos. Tem uma alternativa a essa caneta, brush pen também, que é a Pentel Brush. Ela tem um controle um pouco melhor, mas o legal dela é isso aqui, ó, esse preenchimento de pincel, ó, esse acabamento de pincel. Quando você trabalha com ela bem rápido, assim, ela faz esse rastelado, assim, né? Ela também pode ser usada como uma caneta de arte final, que você vem em cima do esboço e faz a linha bem trabalhada. Mas eu estou falando de desenho de sketch na rua, de você olhando uma pessoa na rua e tá tentando pegar ali ao vivo, rapidinho, a pessoa. A alternativa é essa daqui, que você vê que é pocket porque ela é pequenininha, cabe no bolso. Mas a alternativa a ela poderia ser a Pentel Brush, ó. Você vê que ela é maior, mais compridona. Já não cabe naquele estojo que eu mostrei para vocês. Essa daqui ela tá com tinta cinza. Se eu for fazer olha como ela é mais fácil de trabalhar. Você consegue linhas mais finas, um domínio mais tranquilo. Aquele rastelado também. Gosto muito desse efeito rastelado. Bem mais fácil de dominar, que você consegue essas linhas mais finas. Ó. O pincel dela é mais estruturado e aí você deitando ela, você consegue as pinceladas mais gordas também. Então isso aqui dá uma precisão melhor pro desenho. Aí você pode levar num bolso externo da mochila, fora do estojo, e também funciona. Pentel Brush. Aí você tem as brush pens
de ponta de feltro rígidas. Então você tem aqui, deixa eu escrever, aqui é o bico de pena, aqui é a Pentel Pocket, aqui é a Pentel Brush. Ela vem em azul, tem preta, tem várias, né? Já a Pentel aqui tem essa possibilidade de fazer um traço bem fininho, o controle é bem fácil de conseguir essas linhas finas e apertando eu consigo uma linha grossa, só que não tão grossa assim. Essa é a minha favorita, né? Para dar aula, para fazer desenhos na rua, gosto muito dessa. Tem um domínio muito bom, bem legal, bem divertida de usar. Essa daqui é a Tombow Brush Pen. O nome dela, eles dão aqui, é o Fude Nosuke. E essa daqui é a que eu usei aqui, a Soft. Mas tem a Hard também, tá? E essa aqui é verde, essa aqui é azul. É a Hard também. Aí a gente tem os grafites, um grafitinho aqui, 2 milímetros. É um grafite delicado que você consegue, apesar dele ser um 8B, você consegue traços bem finos, consegue um desenho bem expressivo. Se quiser apertar, ó, o grafite, consegue deixar ele bem definidinho, ó, e fazer artes finais. Aí caso você queira intercalar isso aqui com traços muito fininhos, você pode vir com a lapiseirinha 07 para poder fazer detalhes muito fininhos, traços mais precisos, né? Quer fazer o pelinho aqui, de repente, fiozinho por fiozinho, você pode usar o 07. Mas eu vou fazer aqui para vocês uma ilustração com o grafite macio. Aí você pode esfumar. Se você não quiser manter esse efeito meio achuradinho assim, você pode esfumar. Como é que você vai fazer isso? Com o esfuminho. Então aquele esfuminho que eu estava carregando, o esfuminho aqui, você pode começar a trabalhar. Aí se você quiser, pode usar o dedo também, né? Mas o esfuminho é para você, se você passa o dedo, você pode engordurar o papel, né? Então por isso que se aconselha usar o esfuminho. Agora, se você quiser, por exemplo, manter os traços rabiscados, assim, achurados, por exemplo, aqui você quer manter os pelos, né? Quer dar uma esfumada, você pode usar o pincel de cerda cortada. É isso que eu carrego ele. Para eu manter aqui. Aqui no caso eu já esfumei, né? Já esfumei, já fiz a sombra. Mas se você quiser, você pode trabalhar com o pincel de cerda cortada, que você vai passar. Ó, ele vai esfumar, tô escurecendo, você vê que tá escurecendo, né? Ele vai esfumar, mas ele não vai tirar a textura, ele mantém o achurado, é isso que serve esse pincel. Pode ser papel higiênico também, mas eu gosto de levar o pincelzinho na mochila, você pode colocar no seu sketchbook, pincel de cerda cortada, esfuminho, lapiseiras. Pode ser um grafite? Pode ser um grafite, aí você vai ter que apontar ele, né? E aí eu tenho, que é o caso da lapiseira, um grafite 3.1, uma variação. Aí eu tenho aqui ó, borrachinha palito, né? Pode abrir umas luzes do seu desenho, não para apagar, eu não uso borracha para apagar, eu uso borracha para dar efeitos. E aí a gente tem o lápis azul e vermelho, a gente poder trabalhar esboço. Às vezes você está meio inseguro para trabalhar assim direto na caneta, aí a gente parte para o lápis azul e vermelho. Então pode sombrear com azul e vermelho se você quiser, para dar um acabamento num desenho, se eu quiser. Fica legal, né? Fica divertido. Da mesma maneira que você trabalharia um grafite, né? E o efeito visual é muito bonito. Você vê que até agora eu apliquei técnicas super rápidas. São materiais ágeis. E aí você pode combinar isso aqui com o lápis vermelho para conseguir mais profundidade no teu desenho, que é uma boa combinação. Isso são efeitos bonitos também de apresentação do sketchbook, né? Todas essas artes que eu estou mostrando aqui dão um efeito bonito na apresentação do sketchbook. Aí o estiletinho, né? Caso você precise apontar os seus lápis. E as canetas nanquim que eu tenho aqui para fazer achuras. Personagem aqui assim, caneta, essa aqui eu tô usando uma 02, só para fazer o sketch, ó, bem fraquinho. Aí você vem, usou a 02, pega a 03, começa a dar um acabamento e pode trabalhar com achuras, né? Uma caneta nanquim é muito boa para você trabalhar achuras soltinhas, né? Como essas que eu tô fazendo aqui, começa a ficar mais elaborado, né? Legal, né? Efeito bem bonito. Então aqui a gente tem um grafite, aqui a gente tem técnica Dual Color e aqui a gente tem caneta nanquim, uma 0.2 mais uma 0.3. A gente poderia usar todas as outras gradações. E aí a gente tem um material aqui que a gente não falou ainda. A gente falou por enquanto das canetas. Agora a gente vai falar da aquarela e do lápis de cor. Para isso eu vou separar aqui o lápis Dual Color e vou separar o brush pen de ponta rígida, a gente fazer um teste. Então eu posso fazer aqui,
fazer um monstrinho qualquer aqui, ele pode estar tocando violão, com a perninha cruzada, assim, meio estilo bossa nova, assim. Aqui, ó, no vermelho, aí um braço tá aqui e outro braço tá aqui. Monstrinho divertido. Aí eu venho, fiz esse desenho, quero fazer um estudo na aquarela, em cima do esboço mesmo. Você pega o estojo de aquarela, eu tenho alguns que eu gosto, que eu vario quando eu vou levar. Eu tenho esse daqui, eu tenho uma aquarela misturada entre Sennelier e Winsor & Newton. Eu tenho esse estojinho da Winsor & Newton e esse da Schmincke. 24, 24, 48. Às vezes eu levo esse grandão. O que é legal desse estojo é isso aqui, ó. Esse anelzinho que tem aqui embaixo. Pode colocar o dedão, ó, e usar ele como uma paleta. Pode trabalhar ele aqui e pintar. O de 48 também pode ser usado dessa maneira. Posso apoiar ele aqui, o dedão, e trabalhar ele aqui na paletinha dele, tá? Agora, vou usar esse de 24 aqui, pode ser o da Winsor & Newton. É um estojo acessível, é uma marca muito boa. E aí, ó, eu aperto o brush, ó, ele vai saindo água, né? Para agilizar aqui a demonstração, vou borrifar um pouquinho d'água nas tintas. Você pode levar um sprayzinho de bolso também, né? Então eu vou pintar o meu monstro aqui, meio azulado, aperto, sai bastante água, ó. E você vai pintando direto, ó. Você vê como ele sai água, você vai apertando, ó, vai saindo água. E um pincelzinho, tem fino, tem médio e tem grosso desses pincéis. Eu gosto do médio. Outro tom aqui, lava o pincel, ó, tira o excesso e vem fazendo degradês. Basta um pouquinho de prática para dominar esse pincel. Um pouquinho do laranja, bota um pouco de sombra, passa o pincel assim, dou uma limpada. Você pode ter um paninho também, você pode ter um para secar, umas pinceladas mais secas. Material rápido, dá para usar na rua. Vocês estão vendo em tempo real aqui, o vídeo não está acelerado. Estou pintando aqui na velocidade real para vocês. Vou jogar um pouco de roxo aqui na ponta do braço também. Mais umas pinceladas laranja assim, quebrada nesse azul. Olha que legal. Vai aos pouquinhos, criando uma ilustração. Você pode estar tranquilamente num café, um fonezinho no ouvido, escutando uma música, fazendo seus personagens, fazendo seus estudos, ilustrando seus livros. Por que não, né? De repente você está com uma encomenda de um livro que tem uma história de uns monstrinhos e você está ali criando os personagens, trabalhando com vários tipos de materiais. Você vê que eu estou bem solto, bem sketch mesmo. Estou me preocupando muito com precisão, assim, né? Deixando bem pictórico. De repente você carrega contigo um paninho assim, ó, para você limpar o pincel. Bonitinho, né? As abas aqui, né, do estojo, elas servem como paletas. Você misturar as tintas, já fica bem interessante, né? Aí limpo bem o pincel aqui, ó. Eu tô apertando ele para sair água, para a cerda ficar o máximo de limpinho. Amarelo aqui, assim. Acho que já ficou bem interessante. Então isso aqui é uma aplicação, um uso aí, deixa secar naturalmente. E aí você pega o estojinho, ó, do jeito que tá, fechou, guardou. E aí, por fim, tem um outro material que eu comentei que eu carrego no meu estojo, que é o lápis de cor. Lápis de cor, você pode fazer combinado aqui, por exemplo, com um brush pen. Você pega aqui uma brush pen e fazer outro monstrinho aqui. Esse aqui é um que eu gosto. Pronto, um monstrinho simples assim, nada demais, né? Você pode fazer teu esboço direto na caneta assim, ou pode usar o lápis azul e vermelho, como a gente usou nesse. Você vê que a gente usou o lápis azul e vermelho e praticamente sumiu, né? E aí eu venho com o lápis de cor. Pode ser um Super Soft da Faber. Eu gosto desse Chroma Flow aqui, nem usei ele ainda. Eu tava carregando esse Light Fast comigo para cima e para baixo, mas daí eu deixei ele no estúdio e agora eu tô trabalhando com o Chroma Flow. Então eu pego aqui o lapisinho, ele é macio. Você pode fazer super caprichado ou você pode fazer mais achuradão assim, um efeito mais rapidão. Aí você vem com outro tom, também fica super legal. Laranja aqui, jogar nessas patas aqui assim. Eu faço uma interação aqui com o roxo, escureço essa ponta aqui. Faço um detalhezinho, trabalho uma sombra. Trabalhando sombras com análogas, né? Posso jogar uma complementar aqui para dar um efeito. Jogar uma complementar aqui, jogar um verde aqui, ó, nessas costas dele aqui assim, deixar o bracinho verde também. E daí você pode ficar pirando aí, né, cores, as combinações, pegar um turquesa aqui. Eu gosto de trabalhar lápis de cor desse jeito assim, combinando muitos tons, né, trabalhando dessa maneira achurada, combinando vários tons. Eu acho que fica legal a vibração das cores, ó, com esse azul aqui assim, misturo, um azul petróleo aqui assim. Esse lápis é muito macio,
Gosto dele, comprei ele porque ele é muito macio e o pigmento dele é muito forte. Então tá aí, ó, rapidinho com lápis de couro a gente consegue uns efeitos bem legais. Então aqui você viu um acabamento em aquarela e aqui em lápis de couro. Muito bem, agora você sabe o que você precisa fazer, é montar uma mochilinha que tem um tamanho adequado para caber aí o seu sketchbook, para caber o seu lápis de cor, a sua aquarela, suas canetas, seus grafites. Esse é o material que eu carrego na minha mochila e aqui você viu uma pequena demonstração de como que você pode usar esses materiais. Gente, obrigado. Clica aí, dá uma curtida, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Tem aí um monte de materiais de vídeos, né? Com tutoriais, com análise de livros, análise de desenhos animados, tudo que você precisa para você alavancar a sua carreira e melhorar a sua qualificação. Vou deixar um vídeo aqui assim para você assistir, tá? Desse canal que você vai se divertir. Valeu, gente, até a próxima.